Eu quero, assim, primeiramente agradecer, porque é uma honra, gente, é uma alegria. Esse altar é um altar que nós temos muita honra, porque como o Vinícius falou, eu lembro, para vocês terem uma ideia, a gente veio para cá, eu acho que o Vinícius não lembra, né? Mas eu vim pensando, e eu lembro até do louvor, viu, irmão, que você cantava, que vocês cantavam. Era num ginásio. Onde que era aquele ginásio que nós tínhamos tinha as conferências? E eu lembro, queridos, que eu ficava lá atrás, assim, porque era tanto espinho, era tanta coisa para ser curada, que eu nem conseguia chegar, mas eu lembro que eu chorava, e vocês cantavam Restitui. E esse altar é um altar de restituição. Nós fomos curados e depois nós continuamos vindo em cada momento. E aí eu lembro, há uns 2 anos atrás, quando estavam naquele momento do Arena, que foi poderoso aqui. Só o pessoal do Arena aí, todo mundo que é jovem, porque nós somos jovens, amém? O pastor falou que nós somos jovens. Isso aí faz uns 20 anos, não vou contar, né? Mas faz uns 20 anos, mas o importante é que nós nos sentimos jovens, amém? Quando a gente veio aqui pela primeira vez, e eu tenho muita alegria, nós fomos formados. Nós temos lágrimas derramadas nesse altar. Esse altar é um altar em que que flui o rio de Deus, que tem cura para a sua vida. E eu quero declarar sobre a sua vida, nessa noite, que você abra seu coração. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a fechar seus olhos. Senhor, no nome de Jesus. Senhor, o Senhor sabe, ó Pai, aquilo que cada coração, Deus, almeja, Deus, a dor, Deus, de cada um dos seus filhos que está aqui. Senhor, no nome de Jesus, queridos, eu quero te dizer que este é um altar em que há resposta, que este é um altar em que há cura para a sua vida, em que há fogo de Deus para a sua vida, que você possa abrir o seu coração e o Senhor vai falar poderosamente com cada um de vocês, como eu fui curada neste altar. Eu que não esperava ter uma família, eu que não acreditava que eu pudesse ter uma família, que vim de um lar destruído, e o Senhor abriu os meus olhos da fé. Eu chorei neste altar, e aqui eu fui sendo ministrada, e eu fui vendo. Hoje eu posso te dizer que este altar fez parte da nossa história, e nós temos vencido, e você vai vencer, no nome de Jesus. Senhor, abre, ó Pai, deixa o Senhor abrir os seus olhos, deixa o Senhor abrir os teus olhos espirituais nessa noite, e receba o toque, receba a mão do Senhor sobre a sua vida, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos, é isso, é uma alegria. Eu falei para os irmãos que eu fiquei muito feliz, porque aquela vez foi a última vez que nós ministramos aqui no Arena, e aí eu falei, acho que eu dei uns gritos aqui, que a Arena estava pegando fogo, e aí foi um pipoco, nós caímos tudo aqui, choramos, e nós dançamos. Eu falei, acho que eles nunca mais vão me chamar lá, então hoje eu estou mais contida aqui, amém? Amém. Essa igreja é uma igreja que tem fogo de Deus. Quantos? Cadê o povo aqui do fogo de Deus? Faz assim, dá uma chacoalhada, assim, irmão. Fala, amém. Glória a Deus por isso. Depois não chacoalha mais, amém? Amém. Eu lembro aquele dia, eu dei um soco no teto aqui, cambalhota, estrelinha para lá, estrelinha para cá. Foi muito forte que Deus fez, e Deus vai fazer hoje na tua vida, irmão. Deus vai pegar você. Isso que o pastor falou, o pastor Tiago. Aperta teu cinto, que Deus vai te levar num nível de fé diferente. Eu quero falar exatamente sobre fé, porque a minha vida e da Marcela, nós construímos pela fé. A gente não tinha nada, absolutamente nada. Eu, recém-formado, já com a carteirinha da OAB, eu ganhava 400 reais, pastor Tiago. E sem nada, não tinha absolutamente expectativa de vida nenhuma. Não sabia nem para onde que eu ia, o que eu ia fazer. Nós éramos nada. E tem muita gente que tem medo do nada, sabia disso?
Tem muita gente com medo de perder e ficar sem nada. Na verdade, o maior temor do ser humano é ele ficar sem nada, é ele perder tudo. E eu vou te falar para você uma coisa que vai te chocar. Mas Deus, do nada, fez todas as coisas. Ou seja, o nada é o melhor ponto de partida para você, para mim e para você. Por quê? Porque quando os nossos sentidos, eles acabam nos enganando. Quando eu tenho isso daqui, isso daqui é a minha reserva, a minha segurança. Então eu guardo isso daqui, porque isso daqui é o que me sustenta, é o que me guarda. Então isso daqui é possível. E eu não estou dizendo para você que você ter a sua reserva financeira é errado. Não, você tem que ter. Porém, a sua confiança tem que estar em Deus. O problema é que as pessoas, quando elas se apegam a algo, elas ficam com medo de perder aquilo, como se aquilo fosse a segurança delas. E eu te digo nessa noite, a tua segurança é Deus. A tua segurança é Ele. E nós não podemos ter medo do nada por conta disso. É por isso que a fé é o maior mistério do universo. Porque tudo é feito por fé. As empresas nascem por fé. Os negócios nascem por fé. Eu, quando fiz a postagem do... Meu Deus do céu, eu fiquei louco. A hora que você vem aqui para Curitiba, que você vai levar uma palavra, eu já fiquei louco. Falei, meu Deus do céu. Curitiba não. Maracaju, eu com Curitiba na cabeça aqui, né? E aí eu peguei a Gabi me mandou a logo, eu falei, já vou fazer uma postagem agora no Instagram, no Facebook, e vou colocar, porque Deus já me deu uma palavra ali. Maracaju é uma cidade de fé. E todo agricultor planta por fé. Nenhum agricultor lança semente sabendo exatamente quanto que ele vai colher, se ele vai colher. Tanto que tem prejuízo na agricultura, mas ele lança semente por fé. Eu te digo, os maiores negócios da tua vida são feitos pela fé. Os melhores. A fé, ela ultrapassa o limite dos nossos sentidos. Eu posso estar, por exemplo, aqui, colocar um líquido preto dentro desse copo aqui, e você vai falar, o pastor está pregando tomando Coca-Cola. Você olhando daí, você vai falar, ele está tomando Coca-Cola. Mas quando você chega mais perto, você já não está com cara de Coca-Cola. Será que é outro líquido? Aí você pega aqui, dá um cheiro e você vai perceber que é um café. Isso eu estou dizendo para você por quê? Porque os seus sentidos pregam peça para você. Os seus sentidos podem levar a você ao engano. E é por isso que nós andamos por fé. Mas tem gente insistindo em andar por vista. Eu te digo nessa noite, você vai sair daqui não andando, mas voando pela fé. Você vai voar pela fé, meu irmão. E os heróis da fé, na Bíblia, você pegar o livro de Hebreus, eu gosto muito de falar sobre fé, viu, pastor? Muito, a minha equipe lá na sede se chama Equipe Fé. A nossa coordenação foi fundada na fé. Nós abrimos igrejas pela fé. Maracaju surgiu pela fé, eu tenho certeza disso. Absoluta certeza. Se você olhar no livro de Hebreus, você vai ver homens que eram imperfeitos. É que nós tentamos achar que as pessoas cheias de fé são perfeitas, e elas não são. Fecha teus olhos, só um minutinho. Fala, Senhor Jesus, eu sou um ser humano imperfeito, mas eu tenho fé e eu te adoro todos os dias da minha vida. Amém? Você é um ser humano imperfeito. O problema é que a gente anda com uma casca de perfeição e nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos, porém nós temos fé. Nós andamos por fé, nós caminhamos por fé. Jesus, ele te ama não porque você é perfeito, mas porque teu coração é cheio de fé. Jesus ama você na sua imperfeição.
Porque enquanto você acha que você é perfeito, você não dá abertura para que Deus haja na tua vida. Por quê? Porque você tá completo, você está cheio, você não precisa de ninguém, você tá top. Mas quando você reconhece a sua imperfeição, então você abre e fala, Deus, age na minha vida. E eu quero que nessa noite você permita Deus agir na tua vida. Deus vai te levar a um conceito de fé diferente. Eu queria já primeiro aqui buscar a oração do Pai Nosso. Quantos conhecem a oração do Pai Nosso aqui? Mas a oração do Pai Nosso ensina sobre a fé? Sim. E dentro da oração do Pai Nosso tem o principal conceito de fé, sem o qual você não consegue exercer de forma plena a sua vida cristã. E a Bíblia fala, Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí Jesus prossegue ensinando, dizendo, o pão nosso de cada dia me dá hoje. Perdoa as nossas ofensas. Tem pessoas que quando vai fazer oração para Deus, elas primeiro, oh Deus, perdão, me perdoa por isso, e depois elas pedem. E Jesus está ensinando a mim e a você que primeiro nós devemos pedir o pão para depois pedir perdão. Por quê? Porque o mundo entende Deus primeiro como um juiz. Mas Jesus nos ensina primeiro a ter a Deus como Pai e depois como juiz. Se você entender o conceito de a relação que nós estamos tendo com esse Deus, então você vai exercer a tua fé de forma plena. Por que que Jesus ensina primeiro a pedir o pão, para depois pedir perdão? Eu não sei, eu tenho 3 filhos lá em casa, meus filhos às vezes aprontam. Às vezes dá uma briguinha ali entre eles, aí tem coisa para resolver. Você que tem filho, você tem coisa para resolver com seu filho, não tem? E nós costumamos resolver as nossas pendências na mesa. Eu nunca vi um pai que virou para o filho e falou assim, você desobedeceu, então agora você vai ficar 1 semana sem comer. Você já viu isso? Você desobedeceu, então agora você está sem dinheiro para comprar sua comida. Você já viu alguém falar isso? Não. Por quê? Porque Ele é Pai, e Ele fala, e Ele te diz, nessa noite, pede primeiro para mim o pão, e enquanto nós sentamos à mesa, nós vamos resolver a nossa relação. Quando você estiver sentado na mesa com Ele, quando você estiver sentado ali, olhando para o teu Pai, então você vai resolver a tua relação com Ele. Não tem como você exercer a fé genuína, de forma plena, se você não entender que Deus é teu Pai. Tem muita gente achando que Deus é juiz. Sim, Ele é juiz, mas antes de juiz Ele é Pai. Ele é teu Pai. Se você ler a palavra de Deus, a Bíblia, você vai ver que Jesus nunca tratou a Deus como Deus. Falou, Deus, Deus. Não, Jesus falava assim, meu Pai, nosso Pai, vosso Pai. Por quê? Porque Ele entendia o conceito de paternidade. Ele sabia de quem Ele era filho. O único momento que Jesus tratou Deus como Deus foi no momento da crucificação. Por quê? E aí você parando para ler aquele momento da crucificação, e Ele ali naquela angústia, ali sofrendo açoites e tendo o seu corpo perfurado por pregos, Jesus falou assim, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Foi no momento que Ele sentiu dúvida no coração, foi no momento que Ele sentiu medo no coração. A dúvida te afasta do teu Deus. E a fé te aproxima do teu Pai. Então se você tiver essa fé que eu quero te passar hoje, irmão, a partir de agora você não vai falar meu Deus, você vai falar meu Pai. E quando você entende que Deus é teu Pai,
você entende que Deus prospera. Por quê? Qual é o pai que não quer o filho prosperando? A prosperidade não é teu pedido, a prosperidade é a vontade dele para a tua vida. E eu quero que meus filhos prosperem. Eu quero que meus filhos cresçam, que meus filhos avancem, que meu filho, sabe, tenha conquistas na vida dele. O teu pai, ele quer isso para você, ele já tem isso preparado. Porém, você precisa entender a tua posição. E a tua posição é de filho. Você é filho dele, você é filha dele, você tem livre acesso a ele. Quantos entendem isso? Em nome de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, abre comigo, querido. O livro de Hebreus 11, versículo 3. Tem projeção? Não, né? Tem? Hebreus 11, 3. Aqui tem eu estou fazendo algumas pontuações para você entender, porque nós exercemos a nossa fé muitas vezes de maneira religiosa. E Deus não quer que você seja religioso. Deus quer que você exerça a sua fé. E a Bíblia diz assim, ó: pela fé entendemos. Pela fé entendemos. Todos nós, no colégio, aprendemos que precisamos primeiro entender para depois crer. Nós fomos ensinados a isso. Primeiro nós temos que entender, e depois que nós entendemos, aí nós cremos. Mas a Bíblia é totalmente o contrário. A Bíblia está dizendo que pela fé nós entendemos. É por isso que quando você vê um louco, um cara que está cheio da presença de Deus, um cara que está cheio de fé, ele fala para você: eu vou fazer isso. E você olha e fala assim: mas como? Como? A pergunta de muitas pessoas que nos dias de hoje, que não conseguem crer, é quando alguém manda uma palavra para ela, uma palavra que vai mudar a vida delas, e elas falam assim: mas como? Você não está vendo tudo o que está acontecendo? Você não está sentindo tudo o que está acontecendo aí fora? Eu te digo, eu não sei como, porque o como é dele. O como é de Deus. Eu não me preocupo com o como. Se você fica preocupado com o como, você não vai realizar. Por quê? Porque a fé não a fé não exige que primeiro você entenda. Primeiro você tem fé e depois você entende. Para pensar nos maiores milagres da Bíblia. Josué dando volta em torno da muralha 7 vezes. A muralha caiu. Moisés levantando o cajado, o mar se abriu. Lázaro morto mais de 3 dias ali, já estava apodrecido, ressuscitou. E quando a gente lê essas histórias, a gente se pergunta o quê? Mas peraí, como? Como? Sabe o que Deus está mostrando para mim e para você? Para de se preocupar com o como. Você não precisa se preocupar com o como, porque o como é dele. É ele que cuida do como. A tua atitude precisa somente crer. Vai acontecer. Eu vou fazer, eu vou adiante, eu vou sair da minha casa, eu vou dar um passo de fé. Eu vou lá para a igreja, eu vou para aquele altar, eu vou chorar, eu não sei como, mas vai acontecer. Vai acontecer. Amém? As maiores invenções do planeta foram feitas pela fé. Hoje nós temos luz, porque um cara um dia virou e falou assim: eu vou pegar aquela luz lá do sol e vou colocar num trocinho aqui e vai virar luz. Aí os religiosos da época falaram assim: não, esse cara aí está blasfemando contra Deus, porque a luz do mundo é Jesus. Mas ele falou: não, eu vou criar luz. E hoje nós somos abençoados porque nós temos luz. E Jesus continua sendo a luz do mundo. Quantos conseguem entender isso? Eu fico imaginando aquele menininho lá no Sermão da Montanha ali, que Jesus estava acabando,
E aí estava todo mundo com fome, uma multidão. 5.000 homens. A Bíblia fala assim, ó. 5.000 homens. Aí ela continua. Sem contar mulheres e crianças. Ou seja, as crianças não eram contadas, sim ou não? E o cesto com os pães e peixinhos estava com quem? Estava com quem? Com a criança. Justamente com aquele que não era considerado. Justamente com aquele que não era contado. Deixa eu te falar. Às vezes a gente complica o agir de Deus. A gente fica tentando achar solução mirabolante. E a gente desconsidera a provisão de Deus que vem por coisas simples. Simples. Eu fico imaginando Moisés ali. Encurralado, um exército atrás dele, atropelando, querendo matar, e ele na frente do mar, não sabia, sem saída. Se você está sem saída, escuta isso. Moisés sem saída. Diante dele um mar, ele com uma multidão de gente, e de trás dele um exército. Ele tinha algumas opções ali, quais eram? Construir ponte. Vamos pensar, me ajuda a pensar. Construir ponte, fazer uma aula de natação coletiva para todo mundo nadar e atravessar nadando, enfrentar, fazer uma aula de jiu-jitsu, de muay thai ali para enfrentar a galera que estava atrás dele. Quais eram as opções mirabolantes que Moisés tinha? Várias. Qual foi a solução que Deus deu para ele? Moisés, para de orar. Para de ficar, não que você tem que parar de orar, não me entenda bem, mas tem gente que só fica orando e não faz nada. Chegou o tempo de você agir, chegou o tempo de você simplesmente levantar o cajado de autoridade na tua vida e pisar o pé nas águas. Tem gente que fica assim, mas meu Deus, e agora? E meu Deus do céu. Imagina Moisés era gago, irmão. Imagina ele fazendo oração. E vai aquela oração de 1 hora. E mas Deus falou, ei, Moisés, para. Levanta o cajado e diga ao povo que marche. Vai, ação, atitude. Para cima, mergulhar, vamos embora. Aí com certeza surgiu alguém ali e falou, mas como? Fala comigo assim, ó, como? Fala comigo assim, ó, o como não é minha preocupação. O como não é sua preocupação. A sua preocupação precisa ser ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o que era mais simples ali para Moisés? Nadar, enfrentar o povo ou levantar o cajado? O que era mais simples? Levantar o cajado. Sabe o que isso está dizendo para mim e para você? Para de complicar. Para de complicar as coisas, para de ficar achando ideias mirabolantes e isso e aquilo. Simplesmente caminhe em fé. Simplesmente creia, porque Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus conosco e Ele está contigo. Ele está contigo. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo uma situação assim, aconteceu isso. Lembra, nós não andamos por vista. Nós não andamos pelos nossos sentidos. Nós não andamos por aquilo que eu sinto. Eu não ando por aquilo que eu sinto. Eu ando simplesmente porque eu creio. Quando nós começamos a célula, viu, pastor? Lá em Corumbá, não tinha nada. Nós começamos uma célula lá porque uma pessoa que era minha amiga de infância se converteu. E foi lá para a igreja, fez uma revisão de vidas, ela teve que se mudar de volta para Corumbá. Quando ela mudou de volta, eu falei assim, é um ponto de contato, é uma célula que eu vou abrir em Corumbá, e nós vamos abrir uma célula lá, e o pessoal falava assim, cara, você vai abrir uma célula com uma pessoa? Eu falei assim, lógico, com uma. Por quê? Porque eu sabia o que eu estava vendo. E quando a gente abriu a célula lá em Corumbá, na primeira célula, tinha já umas 30 pessoas assim, já tinha um monte de gente já.
E a gente só tinha ganho uma pessoa. Fizemos evangelismo para baixo, evangelismo para cima. Fomos no bairro, fomos no outro bairro, visitando. O pessoal pegava a gente e falava, não, agora vem aqui na minha casa. A gente ia, não tinha preguiça, ia para lá. E o parceiro de Deus proporcionando as nossas viagens para que a gente pudesse estar ali. Parceiro de Deus, fala comigo, parceiro de Deus. Como eu sou grato ao parceiro de Deus, irmão. Abrimos a igreja, eu perdi as contas de quantas famílias se converteram, quantos filhos voltaram para os seus pais, quantos filhos abandonaram as drogas. Chegamos a ter uma igreja com 700 pessoas, pastor. Um culto lotado. E a cada mês que vinha a gente mudava de prédio. Deixa eu te falar uma coisa, através da sua vida Deus vai fazer um rebuliço, porque você é um homem e uma mulher de fé. Não porque você tem algo, não, eu tenho isso, então eu vou fazer aquilo. Você não precisa. Deus já te deu tudo que você precisa para vencer. Tudo. Mas às vezes a gente fica procurando, meu Deus, eu vou procurar ali, vou procurar aqui. Sem fé, é impossível agradar a Deus. No começo desse ano, eu falei para a Marcela, eu já falei para ela, falei assim, Marcela, eu sou advogado, não trabalho com construção civil, e eu falei, nós vamos construir uma casa, aliás, nós vamos construir 4 casas, e nós vamos construir as 4 casas de isopor. Ela falou assim, o que é isso? Você é maluco? Da onde que você tirou essa ideia? Aí eu falei, Marcela, eu não sei, mas eu estou vendo uns negócios aqui muito loucos aqui, e nós vamos fazer essas 4 casas, e isso e aquilo. Ela falou assim, então vamos embora, eu já mostrei o negócio, ela já pegou a ideia, e vamos embora, e lá. Estou terminando as 4 casas. Eu ganhava R$400. Pois é. É pela fé. A pastora Nerinha esteve com a gente lá. Eu falei, pastora, vamos lá ver a minha casa. Vamos lá, o pastor Zé também. Eles olharam assim e falaram assim, mas você é construtora? Eu falei, pastora, nunca fiz isso na minha vida. Nunca trabalhei com construção civil. Mas Deus me deu um sonho. Deus me deu uma vontade. Deus falou assim, vai. E eu vou te respaldar. No começo do nosso casamento nós não tínhamos nada. Aí a Marcela tinha um golzinho branco dela, caindo tudo aos pedaços, pastor. A parcela era 400. Pagava parcelado, irmão. Pensa num... Gente, tudo quebrado. Nosso casamento foi assim, Marcela, é o seguinte, vamos casar, a gente faz um pedaço de bolo, a gente reparte o bolo, os convidados, Deus abençoe, tchau, até mais. Eu queria receber a bênção do profeta, era isso que eu queria. Só que no dia da bênção do profeta, veio um e falou assim, eu vou te dar uma novilha, o outro falou, eu vou te dar a mandioca, o outro falou, eu vou te dar a vinagrete, eu vou te dar o arroz, eu vou te dar a Coca-Cola e não sei o quê. Saiu um festão, irmão. Agora, eu vou esperar ter a novilha para fazer o casamento. O que é mais importante, a novilha ou o teu casamento? Eu vou esperar ter a casa para eu ter o casamento. O que é mais importante, a casa ou o teu casamento? Eu lembro que a gente tinha uma casa sem teto. Irmãos, você não faz ideia. Todos aqui moram melhor do que moram melhor do que eu morava lá atrás. Com certeza. A minha casa era de chão batido, irmão. Você não tem ideia disso. Era chão batido. E as fiação toda assim, não tinha forro, não tinha nada. Mas era a minha casa. E quando a gente fazia um portão a gente fez um muro primeiro. Aí eu fazia um churrasquinho, sabe aonde? Eu cavava um buraco naquela areia vermelha lá de Campo Grande e colocava um tijolo e chamava o bispo Edmilson na época, falava, bispo, vou fazer um churrasco para você. Ele chegava em casa e falava, meu Deus do céu.
Por quê? Porque lá em Corumbá a gente faz churrasco no churrasco de chão, irmão. Então, para mim, não tem essa de, tem que ter churrasqueirinha. Churrasqueirinha no teto. Nós vamos fazer churrasco no buraco, irmão. E fizemos churrasco. E a gente comprava o portão de elevação, churrasco de novo. E a gente comprava a cadeira, uma cadeira de plástico que a gente comprou, branca, churrasco de novo. Eu sempre comemorei as pequenas vitórias. Nunca deixe de comemorar as pequenas vitórias. E nós casamos e foi assim. E hoje nós ainda tem essa casa, porque é um memorial essa casa, irmão. Para eu olhar e falar assim, Deus que me tirou dali. Nós mudamos para uma casa, comprei um terreno no Alphaville. Construímos uma casa sem fazer financiamento nenhum. Nenhum. Hoje moramos numa casa já há bastante tempo. Seus quase 3 milhões de reais. Uma casa topíssima. Hoje nós temos por volta de 12 imóveis espalhados, alguns alugados, outro para lá, outro para cá. E sabe o que a gente tinha? Nada. Mas você não sei. Nada, irmão. Aliás, nós tínhamos fé. 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 Eu tô falando aqui para você, não para exaltar a mim, mas exaltar o nome do Senhor, porque eu sei que tudo que aconteceu na nossa vida foi Ele. E é dele, e é para Ele. E agora com essas 4 aí, nós vamos avançar mais, vou fazer mais um monte. Já estou pensando em vender e fazer outras aí. Pastor, mas você não é advogado? Também sou. Também estou trabalhando com isso aí também. E também estamos cuidando das igrejas, principalmente mais do que tudo. Aliás, menos do que a minha família e mais do que a minha profissão. Eu amo cuidar de igreja. Amo cuidar de pessoas. Agora, por que Deus não te revela como? Porque lá no começo da nossa vida, Deus podia falar assim para mim, assim, vai, casa, mesmo sem dinheiro, casa, porque eu vou fazer isso na sua vida. E aconteceu o que aconteceu? Não. Deus podia virar para Moisés e falar assim para Moisés, Moisés, é o seguinte, vem aqui, vou te contar o seguinte, daqui a 2 semanas, você vai libertar o povo do Egito, e você vai estar caminhando ali, fugindo dos egípcios, você vai chegar num tempo que você vai ficar diante do mar. E você não vai ter saída naquele momento. E a hora que acontecer isso, você pega o cajado e levanta, e vai abrir o mar e vai dar tudo certo, você vai passar para o outro lado. O que você acha que ia acontecer com Moisés, irmão? Primeiro que ele não ia querer passar por esse processo todo. Se Deus revelasse para José que ele ia passar por traição, por prisão, por tudo, ele ia falar, não, Deus, pelo amor de Deus, não quero passar por isso não. E em segundo que Moisés ia ali diante do mar, ele ia pegar o cajado ali, eu pelo menos lá em casa ia encher a banheira, eu ia pegar o cajado e ia ficar tentando assim, né? Para ver se abria a banheira, porque se não abrisse a banheira eu já nem ia. Sabe por que Deus não te revela tudo? É porque Ele quer pegar a tua fé no caminho. A Bíblia fala que Ele é o autor, ou seja, aquele que cria a fé, e Ele é o consumador da nossa fé. Ou seja, quem consome a minha fé e a tua é Ele. A fé é o maior instrumento de relacionamento com Deus. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Começa a manifestar a tua fé. Começa a andar por fé. Sabe, não é o testemunho que normalmente nós damos, é o que Deus fez na nossa vida, não é verdade? Mas o testemunho que nós vimos pelos heróis da fé na Bíblia, não foi do que Deus fez, foi como eles andaram em fé. Sabe o que Deus quer ver em você? Como você anda em fé. Como você age em fé. Nesse tempo que está tudo
tudo trágico, tudo ruim, tudo cheio de dor, de tristeza. Deus quer ver como que você se movimenta, como que você anda, como que você caminha. Pastor, mas você não sabe o que eu passei, eu perdi meu negócio. Pois é, agora é o momento de você exercitar a tua fé, porque Deus vai te restituir. Deus vai restituir na tua vida. Sabe como? Com os olhos da fé. Fica de pé, querido. Sem fé é impossível agradar a Deus. No livro do Novo Testamento, nos livros, a gente não viu em nenhum momento Jesus castigando alguém. Jesus não castigou a mulher adúltera. Jesus não castigou o homem que estava com a mulher adúltera. Jesus não castigou Pedro porque ele negou a Cristo. A gente não vê ninguém sendo castigado. A única pessoa que eu vi na Bíblia que teve uma consequência na vida dele foi Zacarias. E porque Zacarias não tinha fé, Zacarias ficou mudo. Sabe quem foi Zacarias? Zacarias era pai de João Batista. E Zacarias ficou mudo no tempo que João Batista estava esperando, no tempo que Zacarias estava esperando João Batista. A esposa dele estava grávida. E sabe por que ele ficou mudo? Porque todo pai que está esperando um filho, vai lá na barriga da mãezinha e fala assim: meu filho amado, abençoado, eu te abençoo. Mas porque Zacarias era incrédulo, Deus não permitiu que ele injetasse em João Batista o espírito de incredulidade. Por quê? Porque João Batista nada mais era do que a voz que clama no deserto. Aquele que preparou o caminho para Jesus. Deus quer ver você caminhando em fé. Sabe o espírito de incredulidade que traz medo, dúvida, temor. Meu Deus, o que vai acontecer? E amanhã, como que vai ser isso? Meu Deus do céu, estou com gastrite, estou com insônia, não consigo dormir, pastor. Tem pessoas que não têm conseguido dormir, por quê? Porque estão com medo. Porque estão passando por uma situação tão difícil, que já não consegue ver pela fé. Agora deixa eu te falar uma coisa. Lá no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim, ó: o Senhor é homem de guerra. Fala comigo, o Senhor é homem de guerra. Lá no começo eu falei que você não é qualquer pessoa para Deus. Você é o que dele? Fala, eu sou filho. Eu sou filha. O Senhor é homem de guerra. Como advogado eu posso te dizer que quando você não sabe quem é o pai da criança, você tem que fazer um exame chamado DNA. E lá no DNA você olha, ele abre, os cientistas eles observam ali, e olha a estrutura do DNA ali, e ele bate com o DNA do pai. Olha teu DNA aqui, ó. Se o Senhor é Senhor de guerra, você é filho de um guerreiro. E você nasceu com o DNA de um guerreiro. Ai, pastor, eu quero paz na minha vida. Eu quero ficar em casa. Eu quero ficar de boa. Deixa eu te falar uma coisa, Davi ficou em casa. Davi ficou em casa, o tempo que ele ficou lá na casa dele, sabe o que aconteceu?
pecou. A mulher com fluxo de sangue, todo mundo falava para ela, não, você não pode sair não. Ô. Fica na sua casa aí, não vai sair não. Mas ela fez o quê? Ela falou, o quê? Eu vou sair escondida aqui, ó. Eu vou lá, nem que eu preciso tocar nas vestes de Jesus. E ela foi sarada. Eu estou falando isso, irmão. Você sabe por quê? Porque nós temos que ter um cuidado com a pandemia. Sim ou não? Nós temos que cuidar, sim ou não? Mas tem muita gente hoje que está usando esse cuidar para sair e ficar sem fazer nada. Mas aí vai trabalhar, aí vai no supermercado. Aí a hora que fala de ir na igreja, na igreja não, na igreja não dá. Deixa eu te falar uma coisa, chegou o tempo da Sara Nossa Terra ir para a guerra, ir para a batalha. Chegou o tempo de você começar muito bem. O pastor chegou hoje, tirou a live. E com toda a prudência, com todo o cuidado, você sair da tua casa tomando as devidas precauções, mas saindo para a batalha.